Abriram lá, queridos? Êxodo capítulo 25. Eu quero ler com vocês 2 versículos apenas. Do 25 diz assim, versículo 37. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele. As suas espevitadeiras, diga comigo, as suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. Êxodo capítulo 27, versículo 20, um pouquinho à frente, o texto diz: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Diga comigo, lâmpada acesa continuamente. Queridos, depois de 37 anos no caminho, nessa jornada abençoada de servir o Senhor, eu creio que eu aprendi algumas coisas. Eu tenho algumas lições que eu carrego, e algumas delas não tem como você esquecer, né? Eu replico isso e utilizo essas verdades, essas lições em vários momentos, em vários lugares diferentes. Uma delas é como viver uma vida cristã autêntica, verdadeira, genuína, com uma fé pulsante, vibrante. Eu caminhei com muita gente, né? Os meus amigos da fé, da conversão, do período da mocidade em Cristo Jesus, dos retiros. Eu olho para muitos desses homens, desses meninos, né? Outrora meninos, meninas, e eu não os vejo mais no caminho. Em algum momento eles se perderam, em algum momento eles ficaram, em algum momento eles perderam o brilho, perderam a graça, perderam o fogo. Alguns continuam na jornada, alguns não se perderam, não se extraviaram, mas você consegue olhar e perceber que alguma coisa está assim extraviada, desconcertada, alguma coisa está desconectada na vida desses amados. Eu creio que um dos grandes desafios que aquele que crê carrega é como viver uma vida cristã de forma autêntica, sem perder a fé vigorosa e vibrante. Como manter-se na caminhada, na jornada, sem perder, diga comigo, sem perder a fé vibrante, a fé vigorosa. Você já parou para se perguntar ou não? Eu não sei quantos de vocês, deixa eu conhecê-los, quantos aqui se converteram de 5 anos para baixo? Tem menos de 5 anos de conversão, menos de 5 anos, opa, menos de 10, ok, quem tem mais de 20 anos de conversão? Uau, quem tem mais de 30 anos? Uau, tá bom. Pessoal, vamos parar por aí, né? Porque Joás, pega lá Júnior, prepara aquele da harpa, que nós vamos mexer com, né? As lágrimas vão correr aqui. Eu estou vendo que o saudosismo bateu ali, né? Santo Deus, eu pensei que eu fosse o único, do tipo, eu estava preparando já, até perdi o script, porque eu estava preparando, não, eu sabia que eu era o único, o Jurássico da turma, né? Eu ia falar assim, 37 anos depois, queridos, como caminhar, se manter na jornada, sem perder o fogo de Deus? Eu creio que é um grande desafio para aquele que crer. É uma maravilha o período da conversão, sim ou não? Quando você crê, quando você conhece Jesus como Senhor e Salvador, né? Aquele fogo de Deus que vem na sua vida, quando você ouviu pela primeira vez alguém pregando a respeito de Jesus, que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo, você fica impressionado, o coração escancara, né? A tua mente dá uma esticada. Você fica, por alguns dias, você fica assim pensando, meu Deus, por que eu não ouvi essa palavra antes? Primeiro amor. E você ter a graça de Deus de viver o fogo do primeiro amor por toda uma jornada. Eu creio que esse é o verdadeiro desafio, sem perder a alegria e o gozo do Espírito Santo.
Olhe para a pessoa que está do seu lado. Pergunta para ele, e o fogo? Ainda tem fogo? Não, espera a resposta, viu, queridos? Espera a resposta. Sabe qual é a melhor parte em tudo isso? Eu creio que a provisão da parte de Deus, para não perdermos o fogo do Senhor na nossa jornada, no caminho. Eu creio que Deus aprove ao Senhor deixar provisões, né, para que nenhum de nós, o mais fraco, né, o mais debilitado, ele tem força, graça, energia para derrotar gigantes. Eu creio que é com você esse negócio. Amém? Você crê assim? O mais fraquinho entre nós, ele tem graça, unção, ele tem força para derrotar gigantes, amados. Obrigado pelo amém, né? É só as mulheres, eu ouvi 3 améns das mulheres. Eu vou repetir, os homens terão oportunidade. Queridos, o mais fraco entre nós, entre os que creem, tem unção de Deus suficiente para derrotar os gigantes e assim desimpedir, desobstruir, né, os impedimentos do caminho. Vocês creem? Amém. Homens, vocês creem? Amém. Aleluia, eu creio. Esses 2 textos que nós lemos, semana passada nós começamos a falar sobre Êxodo, a respeito do candelabro, nós falamos a respeito do tabernáculo, da construção do tabernáculo, como que Deus moveu, né? E nós falamos que Deus suscitou, Ele provocou o coração de pessoas, né? Pessoas que foram movidas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para que ofertasse voluntariamente, para que a casa, o tabernáculo, o lugar da presença, do encontro, né? Lugar onde ele poderia se manifestar, onde o homem pudesse se voltar e encontrar-se com o seu Deus. Capítulo 25, 26, 27 fala um pouquinho dos utensílios. Deus providenciou detalhes, as cores, as medidas, ele providenciou tudo, ele deu um modelo pronto para Moisés, estava muito fácil para Moisés. E ele, dentre tantas coisas que o Senhor providenciou, ele falou a respeito das lâmpadas, né, as lâmpadas do candelabro. E quando ele fala a respeito das lâmpadas, lá no versículo 38, ele fala também a respeito das espevitadeiras e os seus apagadores. Eu lembro que eu era recém-convertido, estava fazendo um estudo devocional, eu era solteiro ainda. E quando chegou nessa parte, queridos, eu parei aqui e eu fiquei pensando, falei, Deus, o Senhor é Deus de detalhes. Como o Senhor proveu detalhes para que a lâmpada não se apagasse, para que a escuridão, a sombra não viesse sobre o lugar da presença, o lugar da manifestação da presença. E o Senhor providenciou, disse para Moisés, providencie também espevitadeiras. Elas funcionarão, elas estarão juntos, né, no ofício, né, sacerdotal do acender as lâmpadas, manter acesa as lâmpadas dentro do tabernáculo, para que não tivesse escuridão ali. Espevitadeiras, para quem não sabe, são pequenas tesouras que os sacerdotes utilizavam ali. E elas eram utilizadas basicamente para retirar aquela crosta que ficava, aquela camada que ficava do pavio queimado. Através dessas espevitadeiras eles retiravam, os sacerdotes então retiravam aquela crosta que ficava e que impedia da chama arder continuamente. E quando eles viam que aquela crosta estava sendo formada, né, no pavio que se queimou, então eles vinham com a espevitadeira, eles retiravam, cortavam aquilo ali, e era tirada, havia um propósito. Nós vamos falar sobre o que era feito, aquilo não era jogado em qualquer lugar, né? Vamos jogar no vaso e dar descarga, não, nada é perdido, diga comigo, nada é perdido, dentro do tabernáculo, amém, amados? Sabe, essa camada deixada pelo pavio queimado impedia o brilho da lâmpada até o ponto de torná-lo ineficaz, né? Eu acredito que tem muita gente
Tem muita gente que caminha e não tem mantido, não tem conseguido manter a sua chama, o seu fogo, a sua fé vibrante, vigorosa. Eles acabam olhando para si próprios e falam assim: não há muita coisa boa na minha vida, eu tenho andado e parece que está faltando alguma coisa. Algumas pessoas já me procuraram depois de anos e anos de servir ao Senhor, e eles dizem assim: pastor, eu olho para dentro da minha vida, é como se faltasse alguma coisa. Aquele gozo, aquela alegria que eu tinha quando recém-convertido, quando eu conheci o Senhor, eu perdi esse fogo, eu perdi essa chama. Eu caminho, as coisas estão tão assim, costumeiras, eu faço as coisas de uma forma tão automática, eu não tenho alegria, eu perdi a alegria. E algumas pessoas começam a se autocondenar, acreditar que o problema está nelas, elas cometeram alguma coisa errada. Será que não é o lugar onde eu estou congregando? Não? Será que não é a igreja? Será que eu tenho que ir para uma outra igreja? Não? Será que não é a cidade? De repente os céus se fecharam sobre a cidade, eu vou para uma outra cidade. Não? E a gente começa a procurar, não? Tipo uma lupa, eu preciso procurar o culpado. E duro é que geralmente nós encontramos o culpado. Não? Geralmente nós encontramos o culpado, às vezes dentro da igreja. Por favor, não me olhe nesse momento. Olhe para a pessoa que está do seu lado, fala assim: você já encontrou o culpado? Geralmente só para o pastor, né, queridos? Sabe, amados, geralmente quando isso acontece, não é sinal de você chegou no fim da linha. Eu acredito muito que existem algumas camadas, algumas crostas que acabam ficando da nossa caminhada, da nossa jornada, e que precisam ser movidas para que o brilho, o gozo, a alegria, o poder do Espírito Santo volte novamente nas nossas vidas, para que a lâmpada volte a brilhar continuamente nas nossas vidas. Algumas coisas precisam ser retiradas. O grande problema é que quando as espevitadeiras vêm, quando essa ação de Deus, não, em nosso favor vem, nós reclamamos demais, nós esperneamos demais, não, nós tentamos correr, fugir daquele lugar, não, da ação e de quem caminha com aquele ministério, para agir com a espevitadeira, nós partimos. Se você abrir, eu quero convidá-lo a abrir comigo 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 20. Eu quero ler com vocês. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18, melhor dizendo, diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, diga comigo, mantendo a fé, e boa consciência. Obrigado, queridos. Porquanto alguns, sendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Combater o bom combate e manter a fé vigorosa, queridos, isso é algo que requer diligência e disciplina. E não são muitos os que acertam com isso. Manter a fé, uma fé vigorosa, e manter uma boa consciência vai exigir muita disciplina. E não são muitos os que acertam com isso. Eu não sei quantos de vocês leram, estão ouvindo umas ministrações do Luciano Subirá, rumo ao 120. Alguém tem ouvido alguma coisa sobre isso? Foi uma das palestras, uma das primeiras palavras que ele ouviu ali, né? E é interessante como isso tem provocado um certo desconforto, uma certa inquietação no pessoal, né? E alguém veio conversar comigo e eles disseram: pastor, que bom que você já se mantém assim, né? Eu falei: querido, você não faz ideia, em 93, quando eu morava em Brasília, né? Quando eu morava em Brasília, em 93, fazíamos Instituto Bíblico, minha esposa e eu já ouvimos dos nossos pastores nas comunidades naquela época, né, a respeito de você manter o equilíbrio, né? E eu lembro de quantos e quantos jejuns que nós fazíamos, nós éramos magérrimos, né?
E assim, a gente vem mantendo, mas tem gente que tem dificuldade. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande, ele sabe o que tem que fazer. O problema não é saber o que você tem que fazer, a questão toda é fazer o que você deveria fazer. Está certo ou não? Saber o que devemos fazer, nós sabemos. Manter uma boa consciência requer disciplina. Eu preciso de disciplina, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu sei disso. O problema é que quando eu sou chamado, né, a entrar num período de campanha, de oração e de jejum, meu Deus, eu recordo que uma das últimas campanhas que nós fizemos aqui de 21 dias, santo Deus, eu lembro que uma pessoa disse aquilo, foi muito interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar, uma pessoa falar uma daquela, falou, pastor, mas nós não vamos ficar com fome? Eu falei, querido, eu espero que sim, né? Na campanha de jejum eu espero que a gente fique com fome, né? Sabe, querido, manter a boa consciência vai exigir muita disciplina, muita renúncia, vai exigir você se esquivar de situações e, por incrível que pareça, se esquivar até mesmo de pessoas. Tem pessoas que não nos fazem bem, sabia disso? Tem pessoas que não nos fazem bem, né? Não se escandalize com isso, mas se há alguma coisa que eu tenho procurado é ficar próximo de pessoas que de alguma forma vão me impulsionar a crescer, né? De gente que vai exigir de mim, de gente que vai fazer pergunta difícil, coisas que vão me levar para a oração, que vão me levar para o jejum. Eu não me importo com pessoas assim difíceis, porque pessoas difíceis vão me exigir um pouquinho mais, né, de amor, de disciplina, né, de perseverança. Tudo bem. O problema é que existem pessoas que elas não são apenas difíceis, elas são levantadas para de alguma forma derrubar a sua vida, roubar, tirar alguma coisa de você. Sabe, a Bíblia chama esse negócio, eu chamo na verdade isso de sugadores da fé. Eles sugam a tua energia, sugam o teu vigor, o que eles puderem sugar de você, eles vão sugando, eles vão sugando, e quando não sobra mais nada, eles desprezam, te deixam de lado, e eles vão em busca de alguém, porque eles precisam sugar de pessoas. Elas não têm brilho próprio, elas precisam do teu brilho, elas precisam da tua fé. Vocês compreendem isso? Estão compreendendo? Sim, amém? Não, talvez? Amém, amém. Eu fico animado quando eu ouço um amém. Diga assim comigo: combater o bom combate é manter a fé vigorosa. E isso é algo que requer diligência e disciplina. Alguns negligenciaram isso, queridos, e naufragaram na fé. Paulo cita 2 homens, eu falei a respeito de 2 homens que perderam a boa consciência, embora eles não tenham sido os únicos. Paulo citou apenas 2 homens, e não são os únicos. Quando você lê as cartas de Paulo, você vai perceber, meu Deus, Paulo cita vários homens. Ele diz, olha, fulano foi uma pedra de tropeço na minha caminhada. Abra comigo, por favor, 2 Timóteo. Vamos lá para 2 Timóteo. Quero ler alguns versículos com vocês essa noite. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Só dê um amém na hora que você encontrar esse texto. Versículo 8 diz assim: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. São homens que foram reprovados na caminhada, na jornada da fé. Paulo está falando, olha, nos últimos tempos, nós enfrentaremos situações complicadas, difíceis, né? Os homens serão amantes de si próprios. Ele está falando que, da mesma forma como Janes e Jambres resistiram a Moisés, esses homens, também nos últimos tempos, nós enfrentaremos, nós teremos relacionamentos complexos, desafiadores.
Por quê? Porque nós nos veremos rodeados muitas vezes de pessoas que assim são reprováveis quanto à fé, pessoas egoístas, avarentas, pessoas que pensam apenas no seu próprio mundo. Paulo está dizendo para o seu discípulo, essas pessoas são a mente corrompida e são reprovadas quanto à fé. Um pouquinho adiante, por favor, vire a página comigo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, Lucas, somente Lucas ficou comigo. Toma Marcos, aquele que havia me abandonado numa outra jornada missionária, mas agora ele é importante na minha caminhada nesse momento. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Olha o versículo 14, gente, olha o verso 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. O que Paulo está falando para o seu discípulo? Queridos, Paulo estava exortando um discípulo. Ele falou: olha, combate o bom combate da fé, mantenha a boa consciência. Isso vai exigir muita disciplina, uma vida de renúncia. Você vai ter que ficar atento aos sinais. Há muitas placas, há muitas placas de sinalização na caminhada, na jornada. Não se desvie. O que ele está dizendo, queridos, é que no bom combate da fé, muita cinza, muita crosta vai sendo formada na nossa lâmpada, no exercício do brilho do nosso testemunho. Muita coisa vai se perder. O combate da fé, amados, é muito mais do que levantar as mãos e dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero viver uma vida inteira para o teu serviço, ao teu serviço. Senhor, é muito mais do que isso. Sabe, amados, é muito mais do que isso. Eu recordo que quando me converti, meu Deus, já dei esse testemunho, me converti no velório, ouvindo a palavra de Deus, aquela coisa, a palavra entrou na minha vida. Eu falei: meu Deus, eu nunca tinha ouvido um negócio desse. Eu fiquei assim apaixonado por Jesus. Eu não queria fazer outra coisa na vida a não ser ler a palavra de Deus, e ler a palavra de Deus, e comer a palavra de Deus. Essa fome não passou até hoje, 37 anos depois, essa fome não passou. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: ao longo dos 37 anos eu já vi muita gente se levantando contra a pregação do Evangelho. Eu disse para vocês que quando nós recebemos uma palavra de Deus e o Senhor disse: vocês vão agora, nós éramos recém-chegados em Campo Grande, tínhamos começado uma igreja no interior do estado e viemos para cá com essa convicção, aguardamos em Deus a direção, aguardamos a cobertura para que começássemos. E quantas vezes eu chegava nesse lugar, recebia, abria a igreja e encontrava cartas e mais cartas embaixo. Eu abria aquilo ali, acusações, gente desafiando, pessoas que eu não conheço, nunca conheci, gente provavelmente morava aqui por perto, porque todo sábado quando eu chegava aqui, tinha uma carta embaixo. Eu já até sabia o que era, endereçado, e já tinha discernimento para saber de que grupo estava vindo aquilo ali. Sabe, querido, nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Às vezes nós não temos um coração amadurecido, às vezes nós não nos permitimos amadurecer para os processos da vida, para a caminhada, para a jornada cristã. E assim, quando enfrentamos além das pétalas, nos furamos, nos machucamos com os espinhos, a gente fica aborrecido, entristecido, chateados, queremos desistir. Tem muita gente aqui que não tem envergadura, não tem consistência para enfrentar umas lutas, umas adversidades,
porque não é apenas aquele amado irmão, aquela amada irmã que se levanta, e tem muita gente boa na caminhada, queridos, tem muita gente assim que se levanta, tem muita gente que se coloca ao seu lado e fala: cara, eu creio no teu ministério, eu creio no teu chamado, e eu quero te ajudar a chegar nesse lugar. Tem muita gente boa, eu sou o resultado, fruto de gente que investiu, que acreditou em mim. Embora muitos não acreditassem, mas muitos outros acreditaram e disseram: eu quero te ajudar a viver o chamado de Deus na sua vida. Outros não. Acabei de passar a caminho de Araçatuba, passamos num lugar, numa cidade, fui pagar uma promessa que havia feito para um pastor, um amigo, que ele sempre me cobrava: querido, passa aqui. Resolvi, não saía tanto da rota, entramos naquele lugar, realizei um sonho, paguei uma promessa, fui reencontrar um amigo e realizei um sonho de conhecer uma igreja na zona rural. Eu sonhava com isso. Gente, tudo de bom. Sabe aquela igrejinha pequenininha na zona rural, sem o glamour da cidade, né? Aquela coisa do eu ia falar um canhão, que o canhão está aqui, aquela coisa simples. E aquele pastor comentando comigo a respeito de como eles edificaram, levantaram, falou: eu e a minha esposa, tijolo após tijolo, final de semana na Kombi, indo buscar o pessoal nos assentamentos próximos, coisa linda. O principal foi o testemunho que ele me deu no final, de alguém, de um líder que o buscou, dizendo: eu preciso de ajuda. E ele disse: como eu posso fechar os ouvidos e os olhos para alguém que me pede ajuda? Sabe, queridos, na caminhada nós vamos ter pessoas boas assim, gente de envergadura, gente de musculatura, gente que vai abrir o coração, tem o coração e a mente esticada, que vai se colocar ao seu lado e vai falar: querido, eu creio no chamado de Deus na tua vida e eu quero te ajudar a chegar lá. Não desista, avança, se esforça, estou contigo, eu vou orar por você. Tem gente que vai investir financeiramente na sua vida, movidos por Deus, vai investir na sua vida. Agora tem outros que, se eles puderem, eles vão tentar tirar. Não se escandalize com isso. O que Paulo está dizendo para o seu discípulo é: ei, dentre tantas coisas boas, fica firme na caminhada, mas Alexandre, o latoeiro, esse cara me fez mal, ele se levantou contra a minha vida, contra o meu ministério, contra o chamado de Deus na minha vida. O que é isso? O que ele está dizendo para Timóteo? É que na caminhada é possível que algumas crostas, algumas camadas se formem, e a lâmpada, ao invés de brilhar, a luz, ao invés de brilhar incessantemente, ela pode se tornar opaca. Sabe aquela luz? Você está com uma lanterna, e você fala: essa lanterna não está funcionando legal, né? Assim, a luz dela está uma luz enfraquecida. Vocês já tiveram essa experiência? Você não precisa jogar fora a lanterna. Tem muita gente jogando fora a lanterna. Tem muita gente assim desfigurando, desformatando a sua própria identidade. O problema não está na identidade, não está nos valores que o Senhor colocou na sua vida. Tem coisas poderosíssimas que Deus colocou na sua vida. Não despreze, queridos, não despreze. São camadas que precisam ser retiradas, porque faltou a diligência e a disciplina da boa consciência. Eu estou olhando aqui para esses líderes abençoadores que Deus está levantando na nação, e lembrei do Márcio. As más conversações. É que vocês não jantaram, por isso vocês falaram baixinho desse jeito. As más conversações corrompem os bons costumes. Sabe, tem situações onde você, para manter a boa consciência, você vai ter que se afastar, você vai ter que ser diligente, você vai ter que ser seletivo, né? Tem pessoas que não dá, porque tem pessoas que não querem crescer, elas não querem avançar. Está ótimo aonde chegaram,
Para elas está ótimo, não, vamos avançar, não, para mim está ótimo, está bom. Queridos, a médio prazo, se você permanecer no conselho dessas pessoas, você vai estar puxando o freio de mão e falar assim: tudo que eu quero na vida é uma rede para terminar os meus dias debaixo da sombra de um coqueiro. O chamado de Deus é maior, amém? O chamado de Deus é maior. Eu creio que nós estamos vivendo um período muito poderoso, um período de aberturas espirituais, janelas estão sendo abertas. Esse final de semana estive com um casal, conversando com eles, um casal de pastores. Gente, pensa num fogo de Deus na vida daquela mulher, pensa num fogo de Deus. E ela dizendo assim: nós estamos indo embora do Brasil, queremos começar uma obra. Eu falei: que legal, onde vocês vão? Nós vamos, falou o nome da cidade. Uma das cidades, ela disse, é ao sul de Portugal. Eu falei: que cidade do tipo, não é? Fala que cidade, de repente eu já estive por lá, nunca fui, mas só para dar conversa, aquela coisa de impressionar, né? E ela falou: nós estamos indo para Portugal, já tem uma família lá nos aguardando. Mas fogo de Deus não era uma jovem, não era uma adolescente, não, sim, uma senhora da minha idade, cheio do fogo de Deus, de ânimo, de força, de alegria, de esperança, de fé, de planejamento para tocar a sua geração. Queridos, esse não é o momento de enfraquecermos na fé, esse é o momento de nos encostarmos perto de ministérios que tem essa ação da espivitadeira, das tesouras, para falar: querido, olha a minha vida, por favor, tem alguma coisa desconexa, tem alguma coisa desconectada, porque eu não tenho brilho, está faltando alguma coisa. O que você acha? Eu tenho que mudar de país, tenho que mudar de igreja, de profissão? Não, queridos, brilhe onde você está, faça a diferença no lugar que o Senhor te colocou, seja luz nessa geração, amém? Seja luz, se encoste, se aproxime de alguém e dê a essa pessoa a condição de se aproximar, de vir com a tesoura santa. Opa, ei, quanto tempo você está gastando na presença do Senhor em oração? Qual tem sido o teu tempo de oração e jejum, querido? Quanto tempo você está se gastando, né? A gente fala gastando, investindo, ou se deixar ser tocado, lavado pela ação da palavra de Deus. Pastor, estou sem tempo. Ei, você não tem tempo para Deus? Você quer ir para a eternidade, para quê? Querido, a eternidade é um lugar chato, para quem não aprendeu, para quem não, assim, não foi conquistado pelo eterno aqui. Se você não gasta tempo com Ele aqui, não espere gastar tempo com Ele lá. Se Ele é entediante aqui, Ele vai ser enfadonho lá. Compreende? Eu preciso ser conquistado aqui, para ser atraído por Ele para as moradas eternas. E quando eu me enamoro dele aqui, me permito ser tocado aqui, Ele vai falar: uau, é a geração de Enoque. É a geração de Enoque. Eu preciso atrair para mim, eu preciso trazer para mim, eu preciso resgatar. Assim, querido, o eterno, ele se deixa ser rodeado, e ele é rodeado de homens e mulheres que têm fome e sede da sua presença. Ele não atrai, e ele jamais atrairá pessoas que estão assim, sabe, aquela obesidade espiritual. Não aguento mais congresso, retiro, seminários, cultos, meu Deus do céu, meia hora de louvor. Eu voltei tão feliz de Araçatuba, voltei tão feliz. Eu achava que eu estava pregando demais, às vezes assim, 40 minutos, 30, 40 minutos. Pastor Marcelo Jamal ministrou a palavra, ele prega 2 horas e 2 horas e meia.
direto. Eu falei, meu Deus, eu preciso mudar minhas pregações. Eu preocupado, sabe quando você eu tenho que pregar um pouquinho mais rápido, porque para o pessoal ir embora para casa. Eu tenho participado de conferências onde eu disse para vocês, voltei de Assunção recentemente, acabou a primeira parte da pregação, não sei quantas horas nós estávamos ali adorando, recebendo palavra, né? Pediram para a gente sair do auditório, porque eles precisavam limpar, não sei o que, na verdade era preparar para a próxima turma que vinha para ministrar. Quando eu saí dali, eu não podia sair muito, porque era uma igreja muito grande, eu não conhecia, estava entrando ali pela primeira vez. O pessoal saiu pelas portas, e eles já se posicionaram, ficaram em fila na outra porta, aguardando para entrar. Eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei, ninguém vai para o barzinho, ninguém vai para a lanchonete, ninguém quer ir no banheiro, estavam com fome de Deus. O que eu fiz? Fui lá para a fila também, mais 3 horas, adorando, comendo a palavra. Uau! É essa a geração, queridos, é essa a geração que a tesoura do Eterno está ali trabalhando, tirando as crostas, aquelas camadas, sabe, que impede do teu brilho, o teu gozo. É essa a geração que tem prevalecido, essa é a geração de vencedores. Eu creio que você está no meio dessa geração. Eu creio que o Senhor está te chamando para isso, para brilhar nesses dias. Campo Grande não pode ser mais a mesma cidade. Brasília, aquela cidade que nós aprendemos a amar. Voltamos por conta desse menino aqui. Tínhamos ele como projeto, falei, vamos tê-lo mais perto da família. Araçatuba, aquela cidade que está sendo tocada com o fogo de Deus. Nossas cidades, Costa Rica, nossas cidades precisam do fogo da glória de Deus que está dentro de você, amados. Seja a luz do Senhor a brilhar nessa geração, seja a luz do Senhor aonde o Senhor tem te colocado, com um bom testemunho, com caráter aprovado, com fibras espirituais, fibra no teu caráter. Opa, aleluia, graças a Deus. É tão bom ouvir um amém. O salmista declarou no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos, as cinzas amam as sombras da alma. As cinzas amam as sombras da alma. Pavio queimado gosta de sombra. Ele não gosta de luz. A luz do Evangelho, quando vem, quando entra, ele identifica aquilo que a gente está tentando esconder. A ação da palavra é isso, é um direcionamento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem anda errante, quem anda vagueando, quem não está sabendo, eu acho que eu estou num período de desajuste, pode ter certeza, está faltando luz ali. Está havendo negligência quanto à palavra de Deus. Se você apertar, né, aperta, como que é? Conta mais? É isso? Fala mais. Se você soltar um pouco de corda, você vai descobrir, não está havendo tempo com a palavra de Deus. Como manter uma boa consciência? Eu quero terminar, ou pelo menos fazer de conta que vou terminar. João capítulo 14, Jesus disse que o ramo que não dá fruto, o que ele faz? O que ele faz com o ramo que não dá fruto? Pregadores e pregadoras de plantão, vamos lá. O que ele faz com o ramo que não dá fruto? Tesoura nele, sim ou não? Mas tem uma coisa interessante na continuação. Se aquele que não dá fruto, a tesoura entra em ação, a tesoura entra em ação também para aquele que produz. Aquele que produz, a tesoura também entra em ação. Ele limpa para que produza mais ainda. E você quer continuar a sua caminhada cristã com vigor, com fé, sem a ação da tesoura, né? Pastor, é tesoura para todo mundo. É tesourada para todo mundo. Não tem moleza. Fala assim, não tem moleza. Na vida cristã,
não tem moleza para ninguém. O infrutífero, o improdutivo, aquele, a gente fala assim, é o peso morto, pastor, é o peso morto na igreja, não produz nada, nunca ganha uma alma para Jesus. Tesoura nele. Mas e esse que está produzindo? Tesoura nele. Aquilo que está seco, aquilo que já queimou. Ei, ninguém vive da glória, das ações, dos resultados passados. Entende isso? Tem muita gente, eu fiz isso, pastor, na minha infância, espiritual, na minha juventude, pastor, como eu era usado por Deus, pastor, ei, quanto tempo faz isso? Pastor, como o Espírito Santo me usava, pastor, na igreja, nas reuniões de oração, a gente ia para a mata, quanto tempo faz isso? Ninguém vive do passado, a não ser museu. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado, vê se o semblante dela é um semblante de museu ou não. Vamos terminar? Vamos colocar em pé, por favor. Ambos recebem a ação da tesoura. Uns são cortados e o outro é limpo. Não há moleza para ninguém, não é verdade? Não há moleza para ninguém, é tesourada para todo mundo. Meu Deus, é tesourada para todo mundo. Para quê? Para quê? Para que produza mais, queridos. Essa é a ação da graça de Deus, do amor, da misericórdia do Senhor. O Senhor nos ama, o Senhor ama a sua vida de uma forma tão poderosa, que Ele olha alguma ação que deve ser retirada, está pesando demais na sua vida. Isso tem a ver com a tua vida no passado, assim, a tua performance do passado, as tuas entregas do passado, teu resultado do passado. Tem que cortar, vida nova. Aventuras novas, desafios novos. Você ganhou, quando foi que você ganhou a última pessoa para Jesus? Querido, ano passado. Já foi, venceu. Tem que ter um discípulo novo. Fala assim comigo, discípulo novo, atual. Amém? Aleluia. Queridos, eu estou desafiado é isso. Eu quero andar engravidado, sabe? A cada 3 meses. Uma gravidez de 3 meses é muito tempo, não é não? É muito tempo. Tem que ser mais cedo esse negócio. Eu não vou colocar tempo, mas assim, nós precisamos andar engravidados na nossa geração. Homens e mulheres grávidos de projetos poderosos. Eu creio que o Espírito Santo está entregando projetos tremendos para as nossas vidas. Queridos, como é gostoso você conversar com gente assim, cheio do gosto da graça de Deus, que começa a ter sonhos em Deus, projetos em Deus, e fala: pastor, nós queremos, nós vamos, pastor. O Espírito Santo está comunicando, está falando isso, canções. Querido, nas madrugadas o Espírito Santo tem dado canções. Eu sonho por ser despertado com uma canção. Eu estava no Paraguai recentemente, e o Espírito Santo me deu o refrão de uma música. Ainda falei para o meu filho: nós precisamos assim cantarmos e compormos uma música em espanhol. Já estou pensando no meu refrão. Ele me deu um refrão tão lindo, eu fiquei um tempão cantando. Falei: quando voltar para o Brasil eu vou esquecer tudo. Gravei aquele pedaço, falta o resto. O Espírito Santo quer dar canções para vocês. Quantos recebem? Amém. Quantos estão na área da música aqui? Tocam algum instrumento? Só um, ninguém mais. Meu Deus, põe a mão no teu coração e fala assim: Senhor, tem misericórdia, dá alguma coisa aqui para mim também, né? Eu creio que o Espírito Santo quer dar canções novas. Perdão, da harpa a gente vai cantar um outro dia, né? Nós cantaremos Eram 100 ovelhas,
vamos cantar um outro dia, mas ele tem canções novíssimas, frescas, com fogo, com gozo, com graça, com alegria, que vai tocar a geração, que vai conectar o coração do adolescente ao coração de Deus, que vai conectar o coração do menino, da menina que está crescendo ao coração de Deus, queridos, que vai conectar os casais ao coração do eterno Deus. Livros, quantos estão na área de literatura aqui, literatura? Ninguém mais, meu Deus, santo Deus, quantos são empresários aqui? Uau, amém, queridos, há um movimento do Espírito Santo nesses dias. Agora, sabe o que é? Deixa eu dizer uma coisa, não é a música para você se tornar aquele, entendem? Sabe, né? Nem o escritor, nem o empresário, para que você se torne o empresário do sucesso, o super poderoso. Se isso aí não estiver ligado ao projeto do coração de Deus, se não estiver ligado ao reino, isso não tem valor nenhum. Deus vai levantar-nos para viabilizarmos projetos no reino. Deus vai está levantando a sua igreja. Deus vai dar canções, livros, Ele vai dar assim estratégias poderosas, nichos que ainda não foram tocados, nichos que ainda não foram poluídos, águas limpas que não foram bebidas para empresários, gente que tem um coração no reino, gente que quer viabilizar projetos nas nações. Não é um projeto, não é graças a Deus não é assim, pastor, eu quero ajudar naquela obra na creche lá da minha cidade. Maravilha, continue, isso mesmo. Mas é um projeto muito mais além, é muito mais do que os limites da nossa cidade. Deus quer levantar-nos e usarmos nas nações. Sabe, para isso a tesoura vai entrar em ação. Vai doer um pouquinho, vai doer um pouquinho, queridos. Vai doer um pouquinho, assim vai ter um certo desconforto, algumas coisas vão sair do lugar, não vai ser do jeito. Você fala, pastor, algumas coisas não estão acontecendo, não é do meu jeito, tem acontecido uns movimentos diferentes. O que está acontecendo? Tesoura de Deus, Ele está em ação. A tesoura está em ação. Para quê? Para que eu produza mais, para que eu produza mais. Põe a mão assim, faz assim para que eu produza mais. Ore com alguém. Eu creio que tem um ambiente propício, né? Há um útero gestacional do Espírito nessa noite, nesse lugar aqui, queridos, entenda isso. Eu creio que o Espírito Santo de Deus quer tocá-lo, quer tocar a sua vida, a coisas que o Senhor está entregando nessa noite a você. Entenda isso, sai do seu lugar, não fique, nem olhe para mim, por favor, nem fique olhando para mim, porque quem vai entregar e da onde vem é do alto, não é daqui não, é do alto, vai cair sobre a sua vida. Esteja atento, aberto, disponível para isso. Comece a orar com essa pessoa, comece a declarar sobre essa pessoa, comece a falar sobre ele, sobre ela, diante do Senhor. Fala, Senhor, eu creio mesmo, Senhor, que, ó Deus, o Senhor tem projetos poderosos, coisas grandes para fazer na minha vida, na minha casa. Ó Deus, eu quero participar desses movimentos espirituais que estão acontecendo na nação, Senhor. Ó Deus, eu não quero apenas ouvir falar, meu Deus, eu quero ser usado, eu quero ser usada pelo Senhor, eu quero ser esse instrumento, ó Deus, para gestar e para gerar homens e mulheres, filhos e filhas, ó Deus, projetos no reino, Senhor, para que as nações conheçam e saibam, há um Deus, há um Senhor, há um nome que precisa ser reconhecido, o nome de Jesus, a Ele honra e glória. Senhor, nós declaramos isso, Senhor, que nenhum dos nossos projetos, ó Deus, acabarão em nossas vidas, Senhor, servirão para engrandecer o nosso nome. Pelo contrário, Senhor,
queremos diminuir em tudo isso, para que Ele cresça, para que Cristo Jesus, o Senhor da glória, seja visto, reconhecido, adorado, glorificado. Senhor, vem nesse lugar. Senhor, vem nesse lugar, vai distribuindo mesmo, Senhor, diversidade de serviços. Ó Deus, vai tocando a vida desse empresário, dessa empresária, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, Senhor, dando a ele sonhos, Senhor, sonhos e estratégias novas, Senhor Deus, para gerar emprego, Senhor, para se tornar um empresário bem-sucedido, um homem, uma mulher bem-sucedida na sua geração, Pai. Ó Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja visto, assim como o Senhor fez com José, assim como o Senhor fez com José, Senhor. Levanta esses empresários, Senhor, com sabedoria, com revelação, com entendimento, com a graça do Senhor, meu Deus, que eles consigam captar, meu Deus, as sintonias eternas, meu Deus, as frequências eternas, Pai. Oh Deus, aonde o Senhor age, onde o Senhor fala, onde o Senhor toca, onde o Senhor ministra. Ser conosco, ajuda-nos a, ó Deus, a mantermos uma caminhada, uma jornada com uma boa consciência, ó Deus, uma fé vigorosa, ó Deus, e vibrante, ó Santo e poderoso Deus, nós te pedimos, Senhor, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Ser conosco.